aqui na tua casa, Pai, chamada casa de oração, para nos entregarmos cada vez mais a Ti, Senhor, para nos esvaziar de tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Este local é um local de adoração, é um local, Senhor, onde nós viemos e estamos, Senhor, para sermos confrontados, para nós recebermos, Senhor, as Tuas instruções. E nessa noite nós, meu Pai, abrimos a nossa vida, o nosso coração para Ti, Senhor, para que o Senhor ministre na nossa alma, Senhor, no nosso interior, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Nós não queremos apenas um título de cristão, nós queremos ser de fato um cristão. Nós não queremos apenas dizer que nós vamos para o céu, Senhor, mas nós queremos ter a convicção que nós estaremos no céu contigo, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, possa nos encher cada vez mais, Senhor, nos levar ao entendimento, Senhor, de que nós não estamos aqui meramente por um acaso, mas é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor já estabeleceu esse propósito e está aguardando que nós venhamos a permitir que nós possamos viver esse propósito que o Senhor estabeleceu sobre nós. Nós nos esvaziamos e nos entregamos a Ti, Senhor, porque nós Te amamos, nós queremos mais de Ti na nossa vida. Assim nós oramos nessa noite, Pai, ao Deus de Israel, ao Deus que nós amamos, ao Deus que nós entregamos a nossa vida. Aleluia! Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, você pode exaltar Deus, porque Ele é bom o tempo todo, amém? Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Pode sentar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. E bom que nós estamos aqui, amém? A oportunidade que o Senhor nos dá, mais um domingo, o último domingo de junho. É, pastor, o último domingo de junho, sim. Vamos começar o mês de julho. Reta final. 2022 está ficando para trás. E nós estamos ficando mais experientes. Cada ano que passa é um dia menos que nós temos para sobreviver sobre esta terra. Mas é a certeza de que nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. E nessa noite eu quero dar continuidade à quarta noite da série que nós estamos aqui falando sobre redefina a sua mente, redefina o seu pensamento. E eu quero lhe perguntar, qual foi o tema do primeiro domingo que eu ministrei aqui? Ou seja, dos 3 domingos atrás. Pastor, eu não lembro nem o que eu comi hoje. Qual foi o primeiro tema do primeiro domingo que eu ministrei aqui há 3 domingos atrás? Não. Não, também não. Você não pode falar que você estava de manhã, você já gravou já. Primeiro domingo nós falamos sobre a renovação da mente. Lembra que nós vemos sobre Romanos, capítulo 12, versículo 1? Nós falamos sobre a transformação da mente. Depois do segundo domingo, nós falamos do que mesmo? Não. No segundo domingo nós falamos sobre... Olha como nossa mente é. Eu quero forçar você a trazer a sua memória. Foi como? Sim. Segundo domingo foi teste os seus pensamentos. Nós trabalhamos ali, falamos sobre Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lembrou? Pastor, não lembrei. Está lá no YouTube, no Facebook, a pregação está lá. Ouve de novo. Domingo passado, irmão, está fresco. Lembraram da pregação do pastor Luiz de quarta, hoje de manhã. Começaram a falar o que o senhor pregou quarta-feira. E eu falei assim, não, gente, isso aí foi pregado quarta-feira. O pastor Luiz pregou quarta. Eu estou perguntando o que eu preguei domingo. Calma aí, irmão. Calma aí que você está fazendo as artes lá, você está sabendo já. Calma aí. Deixa os irmãos lá. O que eu falei domingo passado, irmão? Terça-feira a gente tem a escola de ensino que nos ensina a forçar nossa mente a aprender.
Não lembro? Redefinir os pensamentos. Não. Redefinir os pensamentos é o tema da série da mensagem. Redefinir os pensamentos. E dentro dessa série nós estamos trabalhando alguns pontos, que são 5 pontos. Nós estamos no penúltimo. Vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. Ó. Nós falamos domingo passado sobre capture os seus pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Lembrou? Pastor, agora lembrei. Bom. Então eu aconselho você, irmão. Eu faço isso. Tá? Eu estou lá trabalhando e às vezes coloco fone de ouvido e estou ouvindo a mensagem que foi pregada, a mensagem que eu preguei, a mensagem que o pastor Luiz pregou, a mensagem que outro pregador veio e pregou. Eu ouço. É ruim ouvir você pregar, irmão, você não tem ideia. Como é estranho. Você se ouve. Mas é bom que a gente acaba melhorando e se aprimorando. E nós estamos na penúltima noite sobre este tema. E nessa noite eu quero falar, deve estar no telão já, não foi ainda? Pode pôr. Hoje nós vamos falar sobre fixe os seus pensamentos. O que é fixar os nossos pensamentos? Vocês devem conhecer a pastora Joyce Meyer. É um brasileiro, né? Está escrito aqui com M-E-Y-E-R. Tá? A pronúncia nossa brasileira seria o quê? Meyer. Mas o correto é? O pastor Luiz falou certo ali. Meyer. Joyce Meyer. Ela diz assim, ó. Quando nós enchemos nossos pensamentos com coisas certas, as erradas não têm espaço para entrar. Fixe muito isso aí na sua mente, na sua cabeça. Só quando nos enchemos os nossos pensamentos com as coisas certas, as coisas erradas não têm espaço para entrar. Aí eu quero voltar no exemplo que eu dei na primeira pregação aqui, sobre essa série. Lembra quando eu disse lá atrás, há 4 domingos atrás, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Literalmente é isso. Literalmente é isso. É literalmente isso que muitas pessoas estão vivendo. Elas não estão enchendo as suas mentes de coisas boas, mas estão carregando para si uma bagagem que tem destruído os seus sonhos, tem destruído aquilo que era até almejado na sua vida. Porque é igual uma esponja. Se você pegar uma esponja seca e colocar em cima de uma água, o que vai acontecer com essa esponja? Você sabe, né, irmão, o que vai acontecer com ela, né? Ela vai atrair aquela água para si. Sim ou não? Isso é fato. Isso é fato. E tem pessoas que é igual uma esponja. Ela encostou, ela quer pegar tudo para ela. Se você pôr uma esponja na água boa, ela vai puxar água boa. Se você pôr a esponja na água com detergente, ela vai fazer o mesmo trabalho. Ela vai fazer a mesma coisa. E tem muita pessoa desta forma, que ela ouve tudo que é de ruim e pega para ela e traz para a vida dela e não consegue mais sair do lugar, não consegue mais enxergar, não consegue mais ter um norte para a sua vida. Então encha a sua vida de coisas boas, pensamentos bons. Testar os nossos pensamentos. Testar nossos pensamentos e aprender a levá-los cativos é uma grande parte da batalha mental que temos com os nossos pensamentos. Assim, quando aprendemos a fazer isso como uma prática regular, nós vamos obter controle sobre os nossos pensamentos. Olha que interessante, gente. Estou só abrindo o leque aqui para a gente entrar na Bíblia. Tá? Existe uma guerra dentro dessa cachola aqui, dentro da nossa mente. Porque hoje, domingo, 26 de junho de 2022, você queria estar onde agora, irmão? Vai, sem religiosidade, vai sem hipocrisia. Está ventando gelado, está frio. Onde você queria estar, irmão? Queria estar na igreja, pastor. Amém, glória a Deus, seu coração está assim, amém. Mas talvez seu coração queria estar onde? Em casa. O cobertor em cima, tomando um chocolate quente. E aleluia! Glória a Deus, hoje eu vou acompanhar o culto à distância. Mas você venceu, por quê? Você trabalhou isso na sua mente.
Você foi maior do que o frio, você foi maior do que o obstáculo que estava à tua frente. É uma batalha. Isso é um treinamento na nossa vida. Isso é um treinamento diário que nós vamos lutando todos os dias. É um aprendizado. Nós somos um aluno na escola da vida. Não é assim? Se nós não nos abrirmos para aprender dia após dia, nós não vamos conseguir ter o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos. Porque quando eles vierem, nós vamos aceitar simplesmente e vamos achar que é dessa forma, está tudo certo, está tudo resolvido, sabendo que Deus diz totalmente ao contrário para nós. Deus não te deu uma vida de derrota. Deus te deu uma vida de vitória. Mas isso não te isenta de passar pelos vales da vida. Isso não te isenta e não me isenta de passar pelas dificuldades da vida. Mas da forma que eu vou encarar, da forma que eu vou entrar nessa batalha. Eu vou entrar derrotado ou eu vou entrar como um valente e sair fortalecido? Ou eu vou entrar como valente e vou sair destruído? A escolha é nossa. Existe uma frase que muitas pessoas dizem, que não importa como você vai começar, o importante é como você vai terminar. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que elas começam em um gás, elas começam em uma certeza, numa convicção, e hoje você olha para a vida delas, onde elas estão? Longe de Deus, longe da palavra, longe de tudo, vivendo uma vida totalmente fora do propósito que Deus estabeleceu para ela. Aí você vê aquele que começou capengando, aquele que começou nos trancos, aquele que achava que era difícil orar, que era difícil ler a Bíblia, e você olha para ele e fala, meu Deus, olha onde esse homem chegou, olha onde essa mulher chegou. Sabe por quê, querido? Porque ele não se importou como ele estava começando, porque o objetivo dele era Jesus. E isso nós temos que trazer para a nossa vida. Assim, quando aprendemos a fazer isso como uma prática regular, nós vamos obter o controle sobre os nossos pensamentos. Mas e se nós escolhermos ser mais proativos com os nossos pensamentos, a fim de evitar reagir mais tarde? Eu pergunto, você sabe o que é a palavra proativo? Não fala. Alguém aqui pode prestar atenção nessa palavra? O que é proativo? Se nós escolhermos ser mais proativos com nossos pensamentos, a fim de evitar reagir mais tarde. Proativo é aquele que visa antecipar o futuro, o problema, a necessidade, a mudança que precisa ser feita. Aqui existe o lado bom e o lado ruim de uma pessoa proativa. Tem pessoas proativas que sofrem, porque elas antecipam coisas que elas não vão viver, que não vai acontecer com ela. E aqui a gente já usou exemplo, eu já usei exemplo, o pastor Luiz já usou exemplo aqui pregando, de que a pessoa passa uma situação na vida dela e de repente ela já olha para ele e fala, vai acontecer comigo também. Eu vou no médico, o resultado vai ser igual daquela pessoa, porque olha, é exatamente igual o que ela sentiu, eu estou sentindo, querido. Cada DNA é um DNA, você é exclusivo, você é próprio. Há um monte de pessoas sofrendo antecipadamente, porque atrai do seu pensamento aquilo que é ruim, e acha que é aquilo que ela vai viver, ponto final. Não, não é isso. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua história, é totalmente diferente daquilo que o teu pensamento está dizendo a teu respeito. Nós temos que viver aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, não aquilo que as pessoas querem dizer ao nosso respeito. Nós não podemos ficar presos a essas coisas. Nós temos que nos prender e trazer cativo em nós a palavra de Deus, a palavra que liberta. Amém? Amém. Ainda haverá pensamentos que precisarão ser testados e capturados, é claro, pois não somos perfeitos. Podemos, no entanto, escolher seguir inteiramente com a exortação que Paulo deixa escrito. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, em Colossenses, capítulo 3, versículo 2.
que Paulo fala sobre fixar os nossos pensamentos. Colossenses 3, 2. Eu vou ler aqui no telão, está igual a tradução da minha Bíblia. Vamos lá. Diz assim. Essa tradução é a Nova Versão Internacional. E diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Deixa um pouquinho aí, tira. Quem escreveu essa palavra, querido? Foi Paulo, sim, correto. Paulo escreveu. Mas propriamente dito, quem escreveu essa palavra? Deus. Paulo foi tomado pelo Espírito de Deus e escreveu. Foi um mensageiro de Deus aqui na terra. E ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Deus dizendo: mantenha o pensamento de vocês em mim. Agora, peraí. Você acredita que foi Deus que escreveu a Bíblia? Você crê nisso? Amém? Eu preciso fazer essa pergunta. Porque se você não acreditar nisso, você não acredita em Deus. Porque Deus levantou homens e usou esses homens para que a Bíblia fosse escrita. Então, se eu coloco dúvida naquilo que está escrito na palavra, se eu não estou atento àquilo que a Bíblia me diz, eu não acredito que Deus existe. Então, o primeiro ponto, eu preciso acreditar. Eu preciso ter certeza, eu preciso ter convicção. E Deus fala que através da sua palavra, através de Paulo, foi um homem usado por Deus, dizendo: mantenha o pensamento de vocês, o nosso pensamento, nas coisas que são do alto. E eu pergunto para nós nessa noite: o seu pensamento está onde agora? No que você está pensando? Ih, pastor, talvez você está aqui mais de corpo presente, mas seu pensamento está viajando na maionese, pensando em um monte de coisa, menos naquilo que Deus está falando para você. Nós precisamos trazer cativo a nossa mente, aquilo que o Espírito de Deus está ministrando aos nossos corações, e termos certeza e convicção, fixar muito bem isso no nosso pensamento. Nós somos aquilo, literalmente, que nós aprendemos e nós colocamos em prática, queridos. O que diz o Salmo 119:11? Lembra? Pode falar alto, gente, não tem medo não. Uau! Guardei a tua palavra no meu... No coração de quem? Foi no meu coração só? Foi no seu. O seu também que está assistindo a live. Outra tradução diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas olha a grande diferença. Se eu não fixar muito bem isso na minha mente, se eu não trabalhar isso muito bem em mim, eu me torno um cristão hipócrita. Eu me torno um cristão que não acredita em Deus. É, pastor? Sim. Porque a Bíblia diz: guarda a minha palavra em ti. Mas a Bíblia também diz: coloque em prática. Não sede somente ouvintes, mas praticantes da minha palavra. Nós precisamos ter essa compreensão e essa certeza na nossa vida, que toda palavra que eu recebo, toda palavra que eu leio é boa, é agradável, é perfeita, é de Deus. Eu tenho que pôr em prática. O cristão, quanto mais ele argumentar contra Deus na palavra, quanto mais ele colocar o porquê eu tenho que fazer, o porquê isso, mas isso aqui na Bíblia eu não acredito. Meu querido, se dizer, se você não acredita naquilo que é escrito na Bíblia, você não acredita em Deus. Se você não acredita que a Bíblia ela é verdadeira de Gênesis a Apocalipse, você não acredita em Deus. E se você não acredita em Deus, aí ficou feio o negócio. Por quê, pastor? Onde você quer chegar? Eu quero chegar numa coisa simples, querido. Que nós temos que lutar todos os dias para vivermos esta verdade. E a igreja do século XXI, infelizmente, ela quer viver aquilo que ela acha, aquilo que lhe convém. Ela quer uma mensagem que venha como é que fala? A massagear o seu ego. A igreja não quer ir para o confronto.
A igreja ela não quer ir para o embate, a igreja ela quer ficar na zona de conforto, porque a zona de conforto é bom. A zona de conforto deixa ela tranquila, ela pode fazer o que ela quer na vida dela. Irmão, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o direito de estarmos aqui. E o que nós estamos fazendo com isso? De que forma nós temos vivido? Nós temos fixado nossos pensamentos aonde? De que forma? Como nós temos vivido a nossa vida? Eu trago aqui uma ilustração muito simples. Quem é do século XX vai, acho que, entender melhor. Nós nascemos no século XX, né? Eu nasci no século XX. Eu vim daquele tempo lá que quando chegasse o ano 2000 ia acabar tudo. Ia terminar tudo, né? Os falsos profetas já estavam querendo ser Deus. Não aconteceu nada daquilo. Nós estamos vendo as profecias se cumprir nos nossos dias. Lá atrás, até hoje se usa isso, mas hoje se vê isso mais para o interior. Quando a pessoa ela coloca o aparate no cavalo, o que ela coloca nos olhos do cavalo? Mas o Tamir sabe sobre isso aí. É até um pouco chama aquilo, né? Tapa, né? Tapa. Para que serve aquilo lá, irmão? Mas por quê? Por que ele não pode olhar para o lado? Que ignorância de quem está cuidando do cavalo, por que ele não pode olhar para o lado? Porque se ele olhar para o lado, ele vai fazer o quê? Ele vai distrair. Ele vai sair da rota. Ele vai sair do objetivo. Ele não vai conseguir chegar aonde o dono dele está ali, ó, levando ele. Que pastor, o que você vai fazer agora, pastor? Eu vou dizer, querido, que o cristão precisa usar esse tapa. Porque se o cristão usar esse tapa aqui, ó, ele não vai ter tempo para ficar olhando nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai olhar para Jesus, ele vai fixar os seus pensamentos nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus, nas coisas que vêm de Deus. Ele não vai perder tempo com coisas que andam falando, que andam dizendo, que andam tentando enfiar na cabeça do cristão. Um evangelho frouxo, um evangelho fraco, um evangelho de passar a mão no ego. Não é esse o evangelho que Jesus deixou para nós, não é essa a palavra que Deus deixou para nós. Se nós queremos entrar no céu, nós temos que caminhar num caminho reto, num caminho justo. Quem tem guiado a nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Nós temos permitido que o Espírito Santo de Deus de fato tenha guiado a nossa vida, tenha guiado os nossos pensamentos. Nós estamos trazendo cativo aquilo que nos traz esperança, ou nós estamos trazendo cativo somente as coisas ruins do passado na nossa vida. Se o teu passado ainda te machuca, querido, é porque você precisa ser curado do seu passado. Se o teu passado ainda te traz dores, é porque o teu passado ainda está vivo dentro de você, e você precisa jogar ele fora. Você precisa trazer algo novo para a tua vida. Esse algo novo se chama Espírito Santo de Deus, presença dele na tua vida. Como que eu faço isso, pastor? Colossenses 3:2. Fixe os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Eu busco a Deus não na horizontal. Na horizontal eu estou apenas vendo as coisas terrenas. Mas na vertical eu estou buscando as coisas que são de Deus. Estou buscando as coisas que são do alto. Por isso que o salmista Davi diz: eu olhei para os montes e me perguntei de onde me virá o meu socorro. E logo ele diz: o meu socorro não vai vir, mas o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É de lá que vem o nosso socorro. A nossa mente não pode estar fixando nas coisas terrenas somente. Não. Mas nós temos que estar com a nossa mente bombardeada daquilo que é bom. Um mês, todos os dias é um novo dia, uma nova oportunidade de nós vivermos um novo de Deus na nossa vida. Uma coisa simples que nós começamos a fazer aqui,
que é começar a usar imagens aqui no telão. Sabe para quê? Porque aquilo que eu vejo é aquilo que eu gravo melhor. Aquilo que eu ouço, eu tenho que ouvir de novo, para que eu possa tirar algo daquilo. Mas aquilo que os olhos veem fica gravado, fica na sua mente. Isso é estudos, eu não vou lembrar a porcentagem agora, é 30%, 50%, 10%, não vou lembrar. Não vou nem me arriscar, me atrever a dizer sobre isso. Mas aquilo que nós vemos fica fixado na nossa vida. Ao fixar nossas mentes nas coisas do alto, teremos menos pensamentos que precisam ser testados e levados cativos. Quanto mais nós pensamos nas coisas do alto, eu preciso ficar testando meu pensamento com aquilo que me atrapalha, com o meu passado, com as coisas que já foram. Porque em mim vai estar cativo não o meu passado, mas em mim vai estar cativo a vida de Cristo. A vida do Senhor, através do Espírito Santo. E nós precisamos ter isso muito latente, muito convicto na nossa vida. Este versículo nos diz que não devemos colocar nossas mentes nas coisas somente terrenas. Essas coisas aqui da terra geralmente nos distraem e mantêm nossos pensamentos longe do melhor de Deus. Está passando rápido, né? Até ontem parecia que nós éramos meninos, éramos ainda tão jovens, e hoje estamos atingindo aí uma certa idade. Talvez alguns vão dizer assim, mas eu estou começando agora, no caso dos meus filhos, 15 anos. Mas nós que já atingimos já aí uma... Né, eu já falo que eu cheguei na metade. Eu estou ali já na metade da vida. Se Jesus não voltar até lá, eu pretendo viver mais uns 45, 50 anos, se Ele permitir. O pastor Luiz já quer viver 100 anos. Ai, Jesus. Quero tudo isso não, pastor. Todos os dias nós temos uma oportunidade. E a Rosana quer viver 101. Ela quer viver uma a mais. 103. Meu pai. Aleluia. Eu 104. Quer viver uma a mais, tá vendo, pastor Luiz? Quer ficar um ano sozinho aí, ó. Amém. Vamos voltar aqui. Nós temos que manter os nossos pensamentos fixos no melhor de Deus para a nossa vida. E nós temos visto que a nossa vida tem passado muito rápido, de fato. Os dias têm sido abreviados, de fato. Pare para ver como a nossa vida está corrida. E tem dia que nós chegamos no final do dia e não conseguimos concluir todas as tarefas do dia, porque parece que o dia foi curto, não deu tempo. E parece que 10 anos conseguia fazer tudo e sobrava tempo. Por que será? Os tempos estão sendo abreviados. E o inimigo sabe disso. E o que ele faz com as pessoas? Colocam tarefas e mais tarefas, sem percebermos. Para que nós venhamos a ficar atarefados a tal ponto que nós não venhamos ter tempo de buscar a Deus, que nós não venhamos a ter tempo para andar com Deus, que nós não venhamos a ter tempo para viver a promessa de Deus na nossa vida. Há muitas coisas que vemos todos os dias que estão fora do nosso controle, mas muito do que vemos pode ser evitado. O que colocamos diante de nossos olhos é grande coisa. Se você sente que tem muitos pensamentos tóxicos, o que pode estar causando isso? Se você sente que os seus pensamentos são pensamentos ruins, são pensamentos que não estão bons, são tóxicos, como eu tenho usado aqui esse termo, o que fazer para se evitar isso? Como se libertar disso? Isso não depende somente de Deus, não depende do pastor, não depende do irmão que está do teu lado, depende exclusivamente de você, querido. Só depende de você. Todo dia uma oportunidade que Deus te dá, que Deus me dá, para que nós possamos mudar isso. Como a gente pode mudar isso? Nós poderíamos mudar com coisas simples, como televisão, mídia social, as notícias. Porque são coisas que muitas vezes nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, nós estamos trazendo para a nossa vida. E isso está atrapalhando a nossa vida com Deus.
Tem pessoas em pânico. Tem pessoas em estado de choque. Tem pessoas que não conseguem sair de casa depois de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos. Porque acham que se ela sair na rua, ela vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ela. Isso é muito sério. Por isso nós temos que estar com a nossa mente fortalecida em Cristo, em Jesus. Por isso nós temos que fixar os nossos pensamentos nas coisas que são do alto. Pastor, e as coisas que são aqui da terra? Querido, entenda o que eu estou dizendo para você. Tenho certeza que você está entendendo. O foco nosso não é somente girar em torno disso daqui. Nosso foco vai muito mais além do que isso. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. É muito fácil nós dizermos. Eu quero fazer uma pergunta para mexer com você. Simples. Mas que muitas vezes está na nossa boca. Nós falamos. Mas na hora de vivermos ela, que é a parte mais dolorida. Quando você diz, Deus está no controle da minha vida. Eu faço uma pergunta. Deus está no controle da sua vida? Deus está no controle da minha vida? Como é que nós estamos? Porque dizer que Deus está no controle da nossa vida quando tudo vai bem, muito bom. Mas dizer que Deus está no controle da nossa vida e nós dependemos de Deus quando nós não temos nada, é aí que é colocado à prova o nosso coração, o nosso pensamento. Quantas pessoas preferem tirar as suas próprias vidas? Quantas pessoas preferem abandonar tudo porque simplesmente acham que está tudo perdido? Sabe o que é isso? A ausência de Deus e não crer naquilo que a palavra de Deus diz de fato. Olha o que Deus faz com Paulo. Eu gosto bastante da história de Paulo. Uma história real, uma história que Deus usou. Deus pega um homem conhecido, conhecedor, um homem que perseguiu os cristãos, um homem bem sucedido. Deus faz o que com ele? Vem do meu lado. Quando Paulo se converte para valer. Paulo fala, eu vou até o fim, mas você vai morrer, me matem. Sabe o que é isso, irmão? Isso sim é dizer, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está no controle de Deus. Aí você fala, pastor, mas o tempo de Paulo é o tempo de Paulo. Irmão, olha para os nossos dias, o que mudou? O que mudou foi a tecnologia. Porque a Bíblia diz que Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente, diz Hebreus 13:8. Nós mudamos, as pessoas mudam, os nossos pensamentos mudam, mas a palavra não muda. Nós não precisamos trazer as coisas do mundo para dentro da casa de Deus. Nós não precisamos viver o que o mundo vive lá fora, porque nós temos Cristo na nossa vida e Cristo satisfaz tudo o que nós precisamos. Ele precisa dar um negócio que é diferente. Não precisamos, querido, porque a Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. E se nós somos do alto, nós não pertencemos a esta vida. Nós pertencemos à vida do Espírito de Deus em nós. Sua vida está no controle de Deus? Responde para você, não precisa responder para mim não. É aconselhável analisar as coisas que estamos vendo diariamente, pedir a Deus que nos mostre o que seria bom diminuir ou eliminar completamente. Tem coisas que nós vamos ter que eliminar da nossa vida por completo. Mas tem coisas que nós vamos ter que fazer o quê? Diminuir. Porque tem coisas que você não vai conseguir lançar fora da tua vida. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Como por exemplo, você consegue hoje trabalhar sem ter um celular? Não. Você consegue trabalhar hoje sem ter um computador? Dificilmente. Mas só que você consegue diminuir o tempo de uso dele quando você está fora do trabalho.
pegar esse tempo e falar assim: eu vou buscar Deus, eu vou ler, eu vou orar. Então você não vai conseguir eliminar da tua vida, você vai simplesmente diminuir. E quem vai mostrar isso para você não sou eu, é Deus, querido. É o Espírito Santo que vai dizer para você: ó, isso aqui você precisa jogar fora da tua vida. E já era para ter jogado faz tempo, você não jogou ainda. Já era para você ter eliminado da tua vida faz tempo, você não eliminou ainda. Por que não eliminou? Porque ainda os pensamentos não estão totalmente fixados no Senhor. Muitas pessoas, elas querem crer até a parte A da Bíblia, mas não querem crer na parte B. Tem pessoas que ficam pincelando versículos da palavra de Deus que lhe agradam, mas elas não querem ler todo o contexto para viver aquela verdade. A Bíblia é um livro de princípios. E se eu não aplicar esses princípios na minha vida, não estou acreditando no Deus que eu estou servindo. É desafiador, querido. Tem sido fácil para mim ministrar estas mensagens? Não, porque eu estou sendo desafiado. Deus está mexendo com a minha fé, Deus está mexendo comigo. Deus está mexendo com a minha mentalidade de ver as coisas, de enxergar as coisas e de entender mais profundo. E aí eu olho para trás e eu falo: meu Deus, quanto tempo eu perdi em algumas coisas da minha vida. Eu poderia estar muito melhor. Muito melhor. Mas ainda há tempo. E quando há tempo, nós temos que aproveitar esse tempo e tomar decisões para mudar a nossa vida. Se você continuar na zona de conforto, sabe o que vai acontecer? Nada. Ah, pastor, é porque eu estou esperando aquela pessoa. Esquece. Você vai ficar esperando a sua vida toda e não vai acontecer nada. Então faça você. Viva você. E o que eu faço? Ore, interceda, clame. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É isso que a igreja precisa entender. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele quer. A nossa confiança está em quem? Nós confiamos em quem de fato? O Deus que nós estamos ouvindo falar dele nessa noite? Ou nós confiamos em nós? Uma grande diferença nisso. Nós confiamos em nós quando nós conseguimos, nós decidimos, nós resolvermos. Mas e quando é para confiar em Deus para valer e fazer e falar assim: Deus, eu fiz, Deus, porque eu orei, o Senhor me deu a direção e agora estou em paz. Agora é contigo, Pai. Minha vida está no teu altar. Ah, pastor, mas eu também não sou louco a esse ponto. Viver o Evangelho para o mundo é loucura. Se o teu pensamento está fixado no Senhor, você não tem dificuldade em cumprir princípios da palavra de Deus, você não tem dificuldade em viver princípios da palavra, você não tem dificuldade com nada. Acho que eu tenho, pastor. Sim. Mas ela está diante de você para que você vença, para que você supere, para que você passe por cima, para que você possa viver uma nova história. Ou você acha que é fácil viver o novo de Deus sem você fazer alguma coisa? Mas seria um evangelho muito fácil. Para viver o novo de Deus eu preciso me lapidar todos os dias. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver aquilo que eu preciso mudar. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver de fato o que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu, que é tão preciosa. Assim como precisamos observar o que colocamos diante dos nossos olhos, também precisamos considerar o que está entrando em nossos ouvidos. O que ouvimos afeta nossos pensamentos, tanto quanto o que vemos. Você já reparou que tipos de música, livros ou podcasts possivelmente estão causando pensamentos tóxicos em sua mente? Agora tem o tal do podcast. Futuramente não vai lançar aqui na igreja. O que é podcast? Você grava entrevista, tal, depois você lança lá no canal do YouTube, num dia da semana determinado. E é bacana. Mas tem uns podcasts aí que misericórdia de Jesus. Só o sangue do Cordeiro. E aqui eu quero me atentar para aquilo que nós ouvimos. Porque aquilo que nós ouvimos afeta o nosso pensamento. E tem cristão que ouve de tudo. Literalmente tudo. Tudo que não presta. É, pastor? É. Toda música ela tem uma influência, querido.
Toda música. Quando você está cantando aqui na igreja, como é que fica o seu corpo? Ó, fica no balanço. Qualquer dia eu vou filmar o pessoal que não é do louvor. Vocês vão ver, ninguém fica parado. Porque a música ela entra e é no corpo. Pode se consagrar, pode jejuar, pode fazer o que você quiser, irmão. Vai lá onde está tocando lá o carnaval, o que for. Se você não estiver firmado no propósito, daqui a pouco seu corpo está como? Desse jeito. A música tem o poder de influenciar as pessoas de uma forma... Como é que eu poderia usar o termo aqui? De uma forma tremenda. Eu me policio para não ouvir. Para não ouvir. Pastor, que música você gosta? Eu não tenho problema de falar. Eu aprendi, eu nasci ouvindo música caipira, música raiz, aqueles modão de viola. Nossa, pastor, mas que tem problema ouvir aquelas músicas? Elas foram feitas com que propósito? Com que razão? Para que elas foram feitas? Eu nasci vendo meu pai tocar, meu pai cantar. E minha mãe, quando via meu pai cantando, já falava: oh meu Deus, não vai parar com esse negócio. Por quê? E aí, esses dias, lembrando, eu falei: minha mãe tinha razão naquilo que ela falava. Porque a música nos leva a lembrar do quê? Do nosso passado. Nós que nos convertemos. A música nos leva a lembrar dos nossos tempos áureos. Agora está a palavra bonita, hein? Os tempos áureos, os tempos antigos. Aí começa a lembrar, né, daquilo que viveu, daquilo que não viveu, de tanta coisa. E agora, como cristão, a Bíblia diz que nós temos uma vida nova. Então eu tenho que ouvir aquilo que me edifica, não aquilo que vai me destruir, não aquilo que vai levar o meu pensamento para longe de Deus. Ai, pastor, mas quando eu entro numa loja, ela tocando a música, irmão. Entende o que eu estou dizendo? Tem coisas que você não vai conseguir mudar. Tem coisas que você não vai conseguir ter o controle. Mas lá na tua casa, o controle é com você. Dentro do seu carro, o controle é com você. É contigo. Não é eu que vou chegar na tua casa lá e estiver tocando o que for, eu vou falar para você está na sua casa. Eu mando na sua casa. Eu mando lá você. A escolha é sua. Depois eu posso te chamar de canto e falar para você, falar, viu, cuidado. Mas o território é teu. Nós temos que tomar cuidado com pequenas coisas da nossa vida. Entra numa loja, vai numa festa, vai num lugar que está tocando aquilo que não é habitual seu, eu já fico no espírito. Senhor, fortalece minha mente, fortalece-me, Senhor. Fortalece. Eu sou, ultimamente tenho aprendido isso, a reparar muito, não nas pessoas, tá? Vou deixar bem claro aqui. Não fico reparando em ninguém. Se você perguntar para mim, a pastora ontem, nós fomos sair, ela passou perto de mim, ela falou, mas você nem falou como é que eu estou. Eu falei, mas a gente já disse como é que ela estava. Você vê como é que eu reparo. Depois eu reparei e falei, não, tá bom, tá bonita. É isso aí. Mas eu tenho reparado, principalmente quando a gente vai a alguns lugares e está tocando músicas que não são música que nos edifica. Daqui a pouco você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e você vê que o próprio cristão está fazendo o quê? Cantando. Sem ele perceber, não é porque é maldade não, irmão. Ele nem percebe, mas ele está cantando. Olha a meninada de hoje. Olha onde o diabo está pegando. Pega o celular, deixa na mão do seu filho para ver o que vai acontecer. Não vai lá ver o que ele está assistindo, não. Daqui a pouco ele está cantando música que vai te fazer passar vergonha. Eu tenho uma menina em casa, eu sei como é que é. E lá o negócio é estreito, irmão. A gente não aceita, não.
Aí vai para a escola, chega na escola, os amiguinhos estão cantando, estão dançando. Aí você chega em casa, você tem que desconstruir tudo aquilo que foi ensinado na escola. Não do aprendizado, mas da companhia. Por quê? Mente sendo bombardeada, nós precisamos ter uma mente forte diante de Deus. Nós precisamos ter uma mente fortalecida diante de Deus, e nós vamos nos fortalecer quando nós estivermos pensando nas coisas do alto. Amém? Existem coisas que você precisa incluir e não apenas remover, que o fortalecerão e ajudarão a criar pensamentos saudáveis. Em vez de focar e fixar nossas vistas em coisas que podem causar pensamentos tóxicos, vamos ser proativamente atentos com relação ao que escolhemos colocar diante de nós. Ou seja, em vez de ser proativo naquilo que é ruim, sofrer antecipadamente, vamos ser proativos em olhar e ver aquilo que é bom e nos organizar para poder vivermos o quê? O melhor de Deus para a nossa vida. Já estou indo para o final. Quando escolhemos coisas que honram a Deus e nos mantêm puros de coração, teremos menos pensamentos para testar e capturar de um passado que muitas vezes doeu e machucou a sua vida. Quanto mais eu escolher as coisas que honram a Deus, ou seja, quanto mais eu colocar a minha vida no altar de Deus, eu vou ter menos pensamentos tóxicos sobre a minha vida. Todo o tempo o diabo está jogando pensamento ruim em nós, querido. Todo o tempo o diabo quer destruir a nossa vida. Todo o tempo o diabo quer nos martelar, o diabo quer acabar com a nossa vida. Mas só depende de nós. O que nós temos pensado? Para onde nós estamos indo? O que nós temos feito com este bem tão precioso que Deus nos deu, que chama vida? Não queira viver a palavra de Deus somente naquilo que lhe agrada. Viva a palavra de Deus em todo o seu contexto de Gênesis a Apocalipse. Aplique os princípios da palavra de Deus na sua vida. E você vai ver o que Deus vai operar, o que Deus vai realizar na tua vida. Não deixe a vida simplesmente passar, mas viva ela com intensidade. E eu quero ler o último texto para nós. Partimos para o final. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Em vez de focar e fixar nossas vistas em coisas que podem causar pensamentos tóxicos, faça como Hebreus 12:1 está ensinando. Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Aqui não preciso nem explanar, porque senão não vão levar mais uns 20 minutos. Eu quero fechar com esses 3 versículos, para que você possa refletir, para que você possa trazer ao seu pensamento, para que você possa trazer à sua vida. Versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem venham a desanimar. Ou seja, Jesus não parou, Jesus foi até o final. Então aqui ele diz: olhem para ele. Fizeram oposição contra ele, tentaram destruir ele, tentaram fazer ele desistir do propósito, mas ele foi até o final. Então vá até o final também. Aleluia. Tragam pensamentos bons para a tua vida. O diabo vai querer plantar algum pensamento ruim em ti, mas se a tua mente estiver como a nossa amada irmã aqui descreveu, cheia de pensamentos em coisas certas, não vai ter espaço para coisa errada entrar na nossa mente. É simples. Eu termino
para nós orarmos, eu quero deixar aqui duas reflexões. A primeira é: qual é a sua luta? O que você assiste ou o que você ouve? Qual que é a sua luta hoje? Que muitas vezes você perde o propósito e o foco. É naquilo que você assiste ou naquilo que você ouve? Segundo, e aqui é um desafio que eu quero lançar para a igreja, um desafio que eu quero lançar para nós. Liste a coisa mais importante que você precisa eliminar daquilo que normalmente você assiste ou ouve. Provavelmente você já sabe o que é. Desista dela por 21 dias e veja a diferença em seus pensamentos. Aí, pastor, misericórdia. Por que 21 dias? Porque é o tempo que você vai levar para você desintoxicar a sua mente daquilo que tem atrapalhado a tua vida. No 22º dia você vai ver que aquilo não é tão necessário para a tua vida. Você vai ver que no 22º dia aquilo não é tão importante para você. Você sabe o que é. Você sabe o que precisa ser mudado dentro de você, o que você precisa se afastar por um tempo. Você tem dado tanta importância, mas não tem sido a importância como a palavra de Deus. Você faça um teste. Troque esse tempo estudando a palavra, se dedicando à palavra, se dedicando ao Senhor por 21 dias. Eu tenho certeza, se você fizer isso copiosamente no 22º dia, você será uma outra pessoa, com um pensamento diferente, enxergando a vida de outra forma. Mas depende de mim? Não. Depende exclusivamente de você. De você. É você e Deus. Fixe os seus pensamentos naquilo que é do alto. Vamos orar?